Salve, salve galera! Mais uma quarta-feira aqui no canal Consciência do Presente. É um prazer ter vocês aqui comigo. A gente dessa vez não vamos ter entrevistados. Hoje eu separei um tema muito importante para conversar com vocês e é um prazer compartilhar esse momento com quem está aqui online comigo nessa live gravada. E eu vou explicar porque eu chamo de live gravada. Obviamente, eu gravei na segunda-feira, como eu costumo fazer, e lanço hoje, quarta-feira, às 21 horas. Só que quem tem canal no YouTube conhece. Quando você sobe o vídeo, o YouTube te dá a opção de Premiere, ou seja, você estreia o vídeo numa data específica, você agenda o vídeo e ele sobe em formato de live. Então, quem está entrando agora no YouTube não vai pegar o vídeo desde o começo, vai pegar ele rodando. E então é mais ou menos uma live, mas eu tô aqui com vocês nos bastidores, claro, outro Paulo, o Paulo real, o Paulo desse momento. Eu sou o Paulo gravado e eu tô aqui com vocês dando uma boa noite, respondendo alguns comentários, não muito profundamente. Eu prefiro que vocês assistam o vídeo, que vocês prestem atenção num tema que vai ser espinhoso. Já aviso para vocês, é um tema delicado, não é um tema fácil. Esse canal ele se presta a isso. Aqui a gente está para provocar, né? Mas entenda provocar não como sentido de agressão. Provocar é quando você recebe uma informação e essa informação de alguma forma mexe com você, de alguma forma te causa um movimento interno. Aí, se é positivo ou negativo, se é incômodo ou não, depende do nosso grau de envolvimento com aquele tema. Se a gente tem uma crença muito arraigada, com certeza, ou muito endurecida, né, uma crença muito rígida, certamente a informação que vai chegar, ela vai causar um incômodo, ela vai te impulsionar para reações emocionais mais conturbadas. Agora, se você já tem uma mente aberta, uma predisposição a conhecer algo novo, a ampliar o seu repertório, talvez essa provocação seja interessante. Ela te traga reflexão, que é exatamente esse o objetivo do canal, causar reflexão. A gente não nasceu pronto, gente. É, os temas que eu vou colocar aqui hoje é para movimentar a gente a ampliar o nosso repertório em meio a um planeta hoje, a uma realidade que a gente está vivendo no mundo complicadíssima. Hoje a gente tem uma sociedade totalmente polarizada, a palavra que se tornou clichê nos meios de comunicação, mas não deixa de ser verdade. A gente vem brigando muito, seja por ideologia política, por verdades que a gente adota, que, né, a gente torna essas verdades absolutas, né, mais importantes do que o outro pensa, da opinião do outro, e a gente vem brigando, a gente vem tratando mal, sabe, as pessoas e por consequência nós mesmos, porque a gente se irrita hoje com facilidade. A gente se aborrece hoje com muito mais. Hoje é fácil, né? A gente perder a estribeira, né, gente? Não tá muito harmoniosa a nossa relação conosco e com o outro. Então, o tema que eu vou trazer hoje, ele vem bem a calhar, né? Antes da gente começar, eu vou fazer aquele pedido, obviamente, né, praxe dos canais de YouTube. Dê um like nesse vídeo, se inscreve no canal e, se possível, comenta, tá? Pode participar aqui, o teu comentário, a tua inscrição, a, o teu joinha e também o sininho, se você quiser saber quando eu subo um vídeo novo, é importante, porque é um canal pequeno, eu estou retomando um trabalho, não tenho patrocínio, é, sou eu comigo mesmo, né? E então o YouTube precisa entender que as pessoas gostam dos assuntos e que o canal é relevante para ele continuar se expandindo, né? E expandindo a boa informação.
tá? A gente aqui faz um trabalho de formiguinha, porque a realidade hoje todo mundo conhece, nós todos estamos envolvidos, inclusive esse que vos fala. Hoje a gente entra nas redes sociais, se distrai, fica vendo videozinho de 30 segundos, né? De 15 segundos, e com uma informação rápida, rasa, que não dá tempo para a gente pensar direito, e a gente passa o vídeo, já tem o próximo, e a nossa capacidade tão importante que a gente nasceu de discernimento, de raciocínio, a gente vem atrofiando essa capacidade, gente, vem perdendo essa, ou enterrando, né, esse potencial tão grande que é do ser humano, de analisar, de ter o tempo, né? Estão tirando o nosso tempo, né? O tempo de análise, né? O tempo de respiro entre uma informação e outra é fundamental para você criar o critério, né? Para você criar a tua forma de, a tua opinião sobre as coisas da vida. Hoje as pessoas, elas têm uma opinião fabricada. A opinião já está pronta nas redes sociais, tá? Por isso que a gente está se polarizando, porque existem blocos de interesse de um cabo de guerra que a gente nos puxou para um lado ou para o outro, tá? Sendo que não existe lado na vida. O que existe é a nosso poder de análise, nosso poder crítico de olhar para as coisas da vida e construir, né, com pesquisa, com profundidade, construir a nossa opinião e a nossa crença. A gente vai falar de crença hoje, e as crenças são temporárias, obviamente. Por quê? Um novo fato pode vir e te fazer refletir novamente e reformar aquilo que você estava pensando. Então, vamos lá, vamos junto embarcar, porque hoje eu vou falar sobre moral, eu vou falar sobre crença, eu vou falar sobre condicionamentos, e eu peço para você abrir a sua mente, mas principalmente o seu coração. Eu não estou aqui para fazer você mudar de ideia de nada. Eu não estou aqui para impor nenhuma verdade. Eu estou aqui para provocar, nesse bom sentido, provocar reflexão, para que de repente a gente afrouxe um pouco esses laços tão rígidos que a gente vem aí endurecendo cada vez mais na vida e se afastando das pessoas, de familiares, de amigos, de uma maneira tão abrupta, tão sem propósito, gente. Então, vamos começar, e eu peço para a gente se unir aqui, seja se você for de direita ou de esquerda, ou de cima ou de baixo, seja da onde você for, juntos agora, buscando a essência, buscando trazer um pouquinho de luz para esse mundo, tá? Vamos começar então. Primeira pergunta que eu vou lançar para gente agora, para você. Você é livre? Você se sente livre? Porque eu vou começar pelo seguinte: tem uma tendência na humanidade da gente crer nas coisas, a gente criar um sistema de crenças, ou a gente adotar um sistema de crenças. A gente precisa acreditar em algo para a gente se sentir seguro. A gente precisa estar protegido contra os perigos da incerteza. Ou seja, a gente acorda e precisa saber o que vai acontecer. Só que não basta crer, né? A gente precisa trazer pessoas ou se aliar a pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, tá? Isso é comum, é um comportamento tribal que a gente tem. É um senso de comunidade, comum unidade, né? Unidade comum, esse alicerce que vem fazendo a humanidade sobreviver ao longo dos milênios, né? Sobrevivência, tá? Vamos separar sobrevivência do viver plenamente, tá? Guarda essa expressão viver plenamente, porque ela vai ser importante mais para frente, tá? Mas como se não bastasse,
além da gente se unir com pessoas que pensem parecido com a gente, nós temos também a necessidade, quase que um impulso, de convencer o outro, de converter pessoas que não comunguem do mesmo modus vivendi, né? Ou seja, pessoas que pensam diferente, a gente precisa trazer para a nossa verdade, para a nossa moral, né? Quem não quiser e for contra essa vontade nossa, bom, daí a história já é recheada de exemplos, né, gente, do que acontece. A gente promove guerras, a gente conquista, a gente submete um povo, uma sociedade, daí entra a lei do mais forte. E para a gente compreender por que a gente age dessa maneira, o porquê a gente precisa dominar e submeter o outro à nossa visão de mundo, há que se compreender de uma vez por todas essa palavrinha que eu acabei de falar. Qual o significado da palavra moral? Porque a moral é a grande justificativa para as coisas de hoje. Né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele conversou, pô, aquele cara é sem moral. Né? Eu falei, como sem moral? Mas como assim? Não, Paulo, ele é sem moral. Um cara que não tem moral. Eu perguntei, o que é moral? Eu falei, moral, você não sabe o que é moral? Moral não se discute. Será? Primeiro, então vamos definir as coisas. O que é moral? Então, gente, moral é quase sinônimo das seguintes palavras, tá? Norma, lei, conduta. A moral está ligada aos costumes de uma sociedade, numa determinada cultura, num determinado período. Sim, a, os valores morais são temporais. Eles precisam de um contexto específico. E mais, a moral precisa classificar o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal. Ela é basicamente maniqueísta. Tá? E eu vou usar uma palavra que a gente usa bastante, né? Ela polariza, certo? E, e vamos lá, e por que, como eu disse, por que a moral é relativa? A moral possui camadas. E vamos falar da primeira camada, que é a nossa moral individual. Basicamente, é aquilo que a gente pensa da vida. Claro, ela está atrelada também a um contexto, a uma educação que a gente teve, a influências externas, mas ela tem uma particularidade de ser uma construção nossa, pessoal, nossos valores, o que é certo e errado para você, para mim, dentro daquele contexto pré-determinado. Tá? Então, dentro uma sociedade, as pessoas também, apesar de pensarem diferentes, têm suas particularidades. Então, tem a moral individual e tem a moral coletiva. A moral coletiva já é uma convenção social. É uma tendência, lembra que eu falei no começo, da gente se unir com quem pensa parecido. Né? E na nossa caminhada histórica, principalmente depois do surgimento da escrita, a gente aprendeu a classificar, normatizar tudo que a gente acha certo e errado na conduta humana para estabelecer uma ordem social. Tá? E essa moral coletiva, ela estabelece também juízos de valor. Isso é o mais importante ponto que eu vou falar aqui hoje. Juízo de valor. E o juízo de valor, ele, pelo próprio nome, ele julga valores que não são parecidos. Tá? Guarda essa palavra juízo de valor que eu vou voltar nela. Tá? Vamos por partes, então. A gente tem a moral individual e a moral coletiva. Só que a gente tem uma outra moral que domina a humanidade, gente, é a moral religiosa. Essa é bastante complicada. Por quê? Enquanto a gente estava no terreno mundano das relações, né, a moral subjetiva, que é individual, a coletiva, que é o pacto social, os valores de uma sociedade, tudo vinha dependendo das convenções entre as pessoas. Só que a moral religiosa
não está nem aí para nada disso. As regras, dessa vez, vêm de uma força ou entidade superior. São regras praticamente impostas por algo que transcende a nossa compreensão. Ou melhor, está acima de todos. São estamentos, regras, que vamos dizer assim, divinas. A meu ver, essa é a pior das situações. Por quê? São essas regras divinas que determinam o que é certo e o que é errado, o que é realmente bem e mal. E mais, essas regras são inquestionáveis, são dogmas. Ou seja, não dá para argumentar, é só você aceitar e se submeter. E como essa moral religiosa nos é apresentada? Através de um emissário, um representante dessa força divina. Vamos falar um representante de Deus. Então, o que esse emissário faz, né? Ele usa o poder da palavra, subrogando-se como um profeta, um cumpridor da vontade divina, com a finalidade de arrebanhar, converter e eleger o povo escolhido, separando o descrente, ou indo até o absurdo do extremo, mas é o que acontece na nossa civilização, separando até etnicamente, por origem mesmo. Isso é o mais triste, gente. Essa moral religiosa é ardilosa, porque mexe exatamente com aquela necessidade que eu falei no começo, da gente acreditar em algo para não nos sentirmos sem chão, desamparados. Ou seja, ela manipula diretamente as nossas carências mais estruturais. Então, a moral religiosa é um instrumento de controle mais cruel que existe, porque ela te pega nas carências existenciais mais ancestrais. E a gente precisa compreender isso. Não é sobre o que você acredita, qual religião você escolhe para a tua vida, mas o quanto você está presa ou preso nos dogmas e submetido a uma força que controla a maioria das decisões da sua vida. Então, bom, resumo: a moral é um conjunto de normas, conceitos que podem ser pessoais, coletivos ou religiosos. Daí vem a clássica pergunta, né? Paulo, pô, eu tenho direito, eu tenho liberdade de acreditar no que eu quero, tá? Naquilo que eu acho melhor para mim, para as pessoas que eu amo. Eu tenho essa liberdade para isso, eu tenho direito para isso, né? Pois é, direito a gente tem, nós temos todo o direito. O problema é que a questão não é pura e simplesmente ter a liberdade de acreditar. A grande pegadinha nisso aí é: será que dentro dessa liberdade, né, palavra tão defendida hoje, tão vulgarizada hoje em dia, né, será que ao lado dessa tal liberdade de acreditar, você sente que tem espaço em meio a essa moral convencionada pela sociedade ou pela religião para também exercer a liberdade de questionar, a liberdade da dúvida? Esse é o pulo do gato. Tá? Essa é real liberdade. Questionar, duvidar. Só que duvidar é um exercício que requer eu chamo de musculatura da lucidez. É triste constatar, mas a gente ainda vive num mundo meio zumbi, né? A gente acorda de manhã, vai para o trabalho, ganha o nosso dinheiro, constitui uma família, sai de férias, sai com os amigos, come, bebe, se distrai, entretém com a vida e por aí vai. Só que raramente, em meio a tudo isso, a gente está desperto aos desafios da vida, aos questionamentos das causas reais que muitas vezes nos fazem sofrer,
e a gente não percebe, e de repente está embaixo do nosso nariz, porque dificilmente a gente está lúcido o tempo inteiro. Tem gente que não gosta dessa palavra lucidez. Eu vai saber porque eu já ouvi pessoas me falando lucidez. Gente, lucidez tem um significado simples. É estar desperto e atento aos processos de reatividade que estão ligados à programação emocional intrínseca às nossas personalidades. Lucidez é o que possibilita questionarmos, duvidarmos. Por quê? Quando a gente está imerso em uma crença imposta, não há espaço para isso. A gente já optou por o que foi apresentado. Então, a chance de a gente entrar num piloto automático é 100% praticamente. E olha, muitas das coisas que a gente acha que tem liberdade de exercer está dentro de uma conformidade de mundo. Muitas revoluções que a gente acha que a gente faz, na verdade, fazem parte dos automatismos e das regras do jogo. Tem gente que levanta a bandeira, dá uma de rebelde, reclama de tudo, participa de movimentos, se engaja, mas efetivamente no seu mundo íntimo não está fazendo muita coisa de novo. Sabe, a pessoa chega em casa, deixa a panfletagem no hall de entrada e continua se relacionando mal com quem vive junto. É arrogante, prepotente, não sabe escutar, não faz nada para ampliar o seu repertório. Senta no seu sofá, liga a Netflix e pronto. Daí acorda o dia seguinte, veste a sua roupa de revolucionário e sai gritando novamente por aí. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Ou seja, a gente prega liberdade no discurso, mas somos preguiçosos nas atitudes do dia a dia. Gente, nós somos sombras de uma liberdade que ainda não compreendemos muito bem. Tá, e como exercitar essa musculatura da lucidez? Olha, a gente tem alguns exemplos vivos na história de pessoas que lutaram questionaram, né, contra as normas vigentes. É um exemplo emblemático que a gente pode citar aqui, que me veio à mente, eu fiz questão de colocar aqui, é sobre Galileu Galilei. Esse cara é um baita exemplo de coragem. Vou contar a história dele para vocês, tá? Por quase 2 milênios, a humanidade viveu sob a verdade absoluta de Aristóteles e Ptolomeu, que a Terra era o centro imóvel do universo, chamado de geocentrismo, ou seja, todos os corpos celestes eram esferas perfeitas e imutáveis que giravam em torno de nós. Essa não era apenas uma teoria científica, era uma verdade protegida pela fé e pelo senso comum. Só que no início do século XVII, vem Galileu não se contentando com o que se sabia. Ele estava com a pulga atrás da orelha. Então, ele resolveu apontar o seu telescópio para o céu. E, gente, entenda telescópio naquela época como uma luneta, tá? Nem se compara com o poder de observação dos telescópios de hoje. Naquela época, a magnitude de ampliação era de no máximo 30 vezes, tá? Hoje, obviamente, a gente tem telescópios terrestres e espaciais com uma capacidade de alcance gigantesco, aumento de 5.000 vezes até. Então, só para a gente ter uma noção, tá bom? Mas voltando ao Galileu, ele apontou o telescópio para o céu e, ao observar Júpiter, ele notou algo impossível para a época. Ele viu 4 pequenos pontos que mudavam de posição noite após noite, mas nunca abandonavam a vizinhança daquele planeta. Ali, em silêncio, a verdade que ele tinha sobre o que era a realidade ruiu. Ora, se aqueles pontos
as luas de Júpiter giravam em torno de outro astro, então a Terra não era o centro de todos os movimentos celestes. A partir daí, ele exerceu uma liberdade que ninguém tinha na época, a liberdade pela dúvida. Só que, óbvio, esse pensamento era considerado herege pela igreja, né? Moral religiosa. Então, o Galileu foi submetido à Inquisição Romana. Ele teve que negar basicamente tudo, porque isso dava pena de morte. Mas ainda assim, por ele ser suspeito de heresia, foi condenado à prisão domiciliar, onde permaneceu até o final da vida. A liberdade de Galileu não foi física, foi uma libertação interna, intelectual e emocional. Ao duvidar sobre o que todos consideravam óbvio, ele descobriu uma coisa importante, que a autoridade não é evidência. O fato não é algo imutável porque estava num livro ou porque alguma autoridade disse que era verdade. O erro pode ser um portal. Aceitar que a verdade atual pode estar errada pode ser um caminho para uma verdade mais ampla, mais profunda. A dúvida é uma ferramenta, não é uma falha. Duvidar foi o que permitiu Galileu enxergar o que milhares de pessoas antes dele ignoravam, talvez por medo, obviamente, de questionar. Só que a gente esquece desses exemplos. A gente não parou de estudar história. Ou, no mínimo, quando a gente estuda sem espírito de análise. É por isso que a gente comete os mesmos erros em todas as épocas. Isso é bizarro, gente. Eu vou dar um outro exemplo aqui, uma outra história super conhecida, que é o mito da caverna. Você deve ter ouvido falar o mito da caverna de Platão. E olha, se você abrir a tua mente, né, e o teu coração para essa história, você vai perceber que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Exatamente, sem tirar nem pôr. Então, vamos lá. Imagina uma galeria subterrânea profunda e escura. Nela, desde a infância, prisioneiros vivem acorrentados pelas pernas e pelo pescoço. Eles estão posicionados de tal forma que nunca conseguem olhar para trás ou para os lados. Seus olhos estão fixos para sempre na parede ao fundo da caverna. Atrás deles, num nível mais elevado, existe uma fogueira acesa. Atrás dessa fogueira há um caminho onde as pessoas passam carregando estátuas de homens, animais e objetos de todos os tipos. Como em um teatro de fantoches, as sombras dessas figuras são projetadas na parede à frente dos prisioneiros. Só que, para os prisioneiros, as sombras são os únicos seres reais que existem. Os ecos das vozes de quem passa lá atrás da fogueira são atribuídos às próprias sombras. A verdade é apenas o desfile de imagens bidimensionais e cinzentos. O despertar da dúvida. A história ganha força quando um desses prisioneiros é libertado. Alguém chega e quebra a corrente de um deles. Ao se levantar e virar o pescoço, ele sente uma dor aguda. Seus músculos estão atrofiados e seus olhos habituados à escuridão. Esses olhos passam a ser castigados quando ele olha para a luz da fogueira. Ele sofre. Se alguém lhe dissesse naquele momento que o que ele via antes
era ilusão, ele provavelmente não acreditaria e tentaria voltar para o conforto das correntes. Mas algo dentro dele o arrasta para fora da caverna, subindo uma ladeira íngreme e áspera até alcançar a superfície. Sob a luz do sol, o choque é total. Ele fica temporariamente cego. A descoberta do mundo real. A transição é gradual. Primeiro, ele consegue ver apenas as sombras e os reflexos na água, algo que ele já conhecia, mas agora em um novo contexto. Depois, ele consegue olhar para os objetos reais, as flores, as árvores e os animais. Começa a perceber cores e texturas que nunca imaginou. À noite, ele contempla a lua e as estrelas, admirando a imensidão do cosmos. Finalmente, ele consegue olhar diretamente para o sol, compreendendo que ele é fonte de toda a luz, das estações do ano e da própria vida. O dilema do retorno. Agora, esse homem possui a liberdade de duvidar de tudo o que viveu. E ele sente pena dos seus antigos companheiros que ainda competem para ver quem identifica as sombras mais rapidamente. Então ele decide voltar para libertá-los. Mas há um problema. Ao entrar na caverna, seus olhos não estão mais acostumados com a escuridão. Ele tropeça, parece desajeitado e confuso. Para os amigos que nunca saíram da caverna, o viajante parece ter estragado a visão. Quando ele tenta explicar que as sombras são mentiras e que existe um sol lá fora, imediatamente os prisioneiros riem dele. Eles acreditam que a jornada enlouqueceu o viajante e que, se alguém tentasse soltá-los para levá-los àquela luz, uma luz dolorosa, eles teriam o direito de matar essa pessoa para se proteger. Dentro desse contexto, gente, aí sim eu preciso falar, como eu prometi, sobre juízo de valor. Olha, juízo de valor é diferente de valor em si. Todos nós atribuímos valor para as coisas, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu gosto de música, eu gosto de cantar desde pequeno. Então, quando eu pego meu violão para tirar uma música, o violão se torna um objeto de extremo valor para minha vida, porque sem ele eu não exerço a habilidade musical. Ele é um canal de inspiração para mim. Então, até aí tudo bem. Quando ele se torna um juízo de valor, quando eu olho para outra pessoa que atribui valor a outro objeto, como um carro, uma casa, ou uma caneta que seja, e eu infiro um conceito sobre aquilo do tipo, puxa, olha que coisa medíocre, essa pessoa atribuiu valor a uma coisa tão pequena como um carro, por exemplo. A música é muito maior do que isso. Essa pessoa deveria tocar um instrumento, né? Dar valor para as coisas realmente certas. Ou seja, quando eu ajo dessa maneira, eu descredito, eu tiro o crédito do significado que aquela coisa, no caso, o carro, tem para aquela pessoa. Eu não abro a percepção para compreender que aquele objeto pode ter um valor inestimável na caminhada daquela pessoa, no contexto daquela vida. De repente, aquele carro pode ser, por exemplo, um símbolo de liberdade de ir e vir para aquela pessoa. Vai saber se ela vinha vivendo grande parte da vida distante dos pais, por exemplo, sem condições materiais de visitá-los.
E aquele carro foi uma conquista que ele teve, que ele construiu essa ponte, literalmente, essa estrada, que trouxe a possibilidade de unir uma família. Então não tem violão, não tem música que encaixe nessa situação, entende? Que traga a vivência que aquela pessoa experienciou. Então, o juízo de valor é julgar que tudo aquilo que você tem, exerce, pensa da vida, tem maior importância do que o restante das pessoas. E quando você se depara com valores diferentes, né, alguma coisa diferente do que você acredita, o teu impulso imediato é julgar, condenar. Gente, isso parece um exemplo besta, mas emitir um juízo de valor é uma agressão sem igual, um desrespeito. Essa atitude vem causando muita desgraça na humanidade. Porque, como se não bastasse a moral baseada nos valores que eu elenquei anteriormente, né, pessoais, comunitários e religiosos, que discrimina já o que é certo e o que é errado, a gente atrela isso a um juízo de valor a quem pensa diferente, quem está fora dessa verdade estabelecida. Mas aí vem a pergunta: como a moral se sustenta? Como essa verdade absoluta impera numa sociedade? Através da hierarquia. A gente precisa de uma estrutura compartimentada em quem dita e quem obedece. Daí mais uma pergunta, né? Ah, tá bom, Paulo, lá vem você com essa. Então, tem que ser cada um por si? Ninguém no comando? Olha, eu não diria cada um por si, mas cada um pensando no todo e o todo pensando em cada um, né? Parece um filme famoso, né? Aquela história famosa. É, como se atinge isso? Exercitando o consenso. Não adianta falar em ordem se não houver consenso. A democracia que a gente conhece, gente, não é consenso, tá? É a vontade da maioria sobre a minoria, sobre a minoria. A gente não pode confundir. Ela é importante? Ela é importante, né? Ela é algo muito próximo de uma sociedade justa, equânime, mas ainda não é o ideal. Porque a minoria que discorda, ela sucumbe à vontade da maioria. Daí você fala, pô, mas ué, a maioria não está sempre certa. Será? Quem ganha uma eleição é sempre o que a gente precisa, é sempre o melhor? Já parou para pensar nisso? Então, olha, vamos concluir esse pensamento indo já para o final desse vídeo. Por que eu estou apresentando essas reflexões? Há um caminho para tornar a vida mais potente para cada um de nós. Esse caminho não é fácil. Já adianto que é doloroso. Ah, lembra do mito da caverna? A força que essa pessoa fez para sair da caverna e ampliar sua visão de mundo. Não é fácil, porque a gente está preso num sistema de controle que está na mão de pouquíssimos, há milênios. Esse sistema é tão forte, tão poderoso, que está praticamente implantado na nossa forma de pensar, na nossa linguagem, no nosso modo de relacionar com a gente mesmo e com os outros. Você lembra? A gente sempre precisa convencer o outro, né? A gente precisa sempre submeter o outro a uma verdade, inclusive divina. Isso está muito arraigado, gente. E o pior disso tudo é que a gente concorda com isso. Nem passa pela nossa cabeça questionar, sabe? A gente vai na missa aos domingos, não nenhuma crítica em ir à missa aos domingos. Não entenda que eu estou querendo atacar nenhuma religião. Não é certo ou errado ir na missa aos domingos, como ir no centro espírita, como ir num templo budista,
ou seguir determinado sistema religioso. Não é esse o ponto que eu estou querendo dizer. O ponto é, poxa, você já parou para pensar por que você vai na missa aos domingos? Por que a gente precisa disso tudo? Onde está a raiz das nossas crenças? Será que você realmente exerce a sua autonomia? Ou a gente sempre vem replicando uma tradição, algo que te educou para agir dessa forma, viver dessa maneira? A liberdade efetiva não seria realmente exercitarmos uma reflexão, colocarmos em dúvida sobre as nossas crenças? Olha, o mundo está em guerra, está em sofrimento, porque simplesmente a gente acha que sabe. E pior, a gente acha que o outro não sabe. Só que não adianta a gente querer mudar o mundo. Vamos começar pela gente. Vamos experimentar abrir um livro sobre um assunto que a gente não se importa, que a gente não se interessa. Vamos começar a conversar com pessoas que a gente discorda. Experimenta compreender sobre conceitos de outro sistema de crenças. Suspenda um pouco as suas certezas. A gente não pode esquecer que a gente tem a natureza, que é um grande exemplo. Um terremoto, um tsunami, pode atingir e destruir uma cidade onde habitam católicos, evangélicos, espíritas, budistas, umbandistas, sem dó nem piedade. Assim como a luz do sol brilha por todos, sem discriminação. Por que a gente não age igual? Olha, nesse ano a gente tem eleição. É um fato mais próximo para a gente exercitar essa liberdade da dúvida. Você está disposto a dialogar com quem pensa diferente de você? Ou, no mínimo, perguntar para essa pessoa que pensa diferente o porquê ela pensa dessa forma? Se a gente conseguir fazer isso, já é um baita avanço, porque a gente sai de nós mesmos e já nos movimentamos em direção a uma possibilidade de entendimento. Querer compreender a visão do outro é importante mesmo que a gente continue não concordando com o outro. Esse exercício de respeito é a semente da liberdade. A semente de que ninguém precisa comandar o que você tem que fazer. É autonomia em pleno vapor. Só que essa escolha, ela ocorre no momento da crise. Não dá para planejar, ó, de agora em diante eu vou compreender as pessoas. Não, a gente tem que exercitar a lucidez. A gente tem que se manter lúcido. Tá em alerta para os nossos automatismos, em querer brigar, a nossa arrogância de achar que a gente está sempre certo, né? Arrogância, rogar-nos dono da verdade. A gente só tem a ganhar com isso, tá? Porque abrir para a possibilidade de reformar as nossas crenças, acolher a visão do outro, isso é a verdadeira união. Isso vai fazer a humanidade dar um salto, parar de brigar. Quando a gente estiver prestes a brigar, vamos ficar alerta, vamos dar uma pausa, vamos sair de cena. A pausa é um terreno fértil para a reflexão ter chance de surgir. Daí, com mais calma, você pode voltar com mais ternura, com mais respeito. É isso que eu tinha para dizer hoje, gente. Obrigado por estar aqui comigo até agora. E que a felicidade não seja mais uma busca, tá? Ela seja um meio da gente viver. A felicidade não é uma meta, ela é o caminho. Basta a gente escolher. Beleza? Obrigado. Até a próxima quarta-feira.